Oi, pessoal, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, essa live está mais que especial, porque hoje nós temos um convidado ilustre aqui. Vamos ter a presença, gente, do professor Arthur ali, que faz parte da equipe do Clube FI, e ele vai tirar algumas dúvidas, tá? Para a gente, para nos ajudar. Entre elas estão, né? O que eu faço quando eu vendo um FI com lucro, né? Ou um FIAGRO, um FIINFRA. Por exemplo, né, em que tempo eu tenho que declarar essa venda desse ativo, além, é claro, de fazer ali, né, a DAF, né, para pagamento se tiver ali lucro, né? O Arthur também vai falar sobre declaração anual e também quem está aí, né, isento da declaração, tá bom? Então, com vocês, professor Arthur, seja muito bem-vindo, muito obrigada, Deus abençoe. Tenho Obrigado, certeza que eu. todos vão gostar. Um prazer estar aqui com você, Vera. Eu preferia estar para falar de um assunto mais legal, né? Mas esse é um assunto necessário, importante. Eu que há Sim. tantos anos tento incentivar as pessoas a investir, você também, acho que a gente precisa ajudar nessa hora, né? Porque não adianta só, ó, começa a investir que vai ser bom, e vai, né? Todo mundo deveria e pode investir. Só que aí chega a hora de pagar imposto de renda, declarar imposto de renda, quanta gente fala, putz, eu não sabia que eu ia ter que fazer isso, né? Então, a gente precisa meio responsabilidade nossa ajudar as pessoas que começaram a investir a também entender como que faz essa questão do imposto de renda. Que ninguém gosta, mas é obrigatório, então a gente tem que saber fazer. E pagar imposto de renda, então, é a coisa mais chata que tem no mundo, mas o lado bom é que a gente só paga quando tem lucro, né? Exatamente, Arthur. Isso é que é legal as pessoas, né, deixarem de torcer o nariz e procurar aprender, porque às vezes o que a pessoa procura nos investimentos é justamente obter lucro com a obter renda, né, e retorno com o lucro dos ativos. Então é necessário e legal aprender para que quando você quiser executar uma venda com lucro, não ter problema, não ter medo e ir à frente. É isso aí. E no Brasil, as regras são uma bagunça. Ponto. Elas são uma bagunça. Isso significa dizer que quem conhecer melhor essas regras também aprende a tirar proveito de legalmente não pagar imposto ou pagar menos imposto. Então, se eu preciso fazer uma venda e tenho lucro em vários investimentos que eu fiz, eu posso escolher vender um FIINFRA, que eu não vou pagar imposto de renda, ao invés de vender um fundo imobiliário, que eu vou ter que pagar imposto de renda. Então, é importante saber essas regras. Lógico que ninguém vai aprender assim de uma semana para outra, mas coloca aí no seu calendário, de estudos de investimentos, também aprender sobre as regras da tributação. A gente conversou há um tempo atrás, você me contou que começou a investir por LCI, um investimento isento de imposto de renda, né? Isso. Mas que apesar de ser isento de pagar imposto de renda, ele precisa ser declarado. Então são duas coisas também diferentes para todo mundo entender. Uma coisa é a obrigação de pagar, outra coisa é a obrigação de declarar. Eu posso ter recebido um monte de dinheiro isento de imposto de renda, os rendimentos dos fundos imobiliários, por exemplo, é isento, não preciso pagar imposto de renda por causa deles, mas eu preciso declarar que eu recebi esses rendimentos. São duas obrigações diferentes e que acontecem em momentos diferentes, que acho que essa era a sua primeira pergunta, né, a sua primeira dúvida. Sim. Então, quem vende fundo imobiliário, FIINFRA, FIAGRO, como que faz? Né? O FIINFRA, ele é isento mesmo no ganho de capital, tem essa grande vantagem. Então, os Então, rendimentos... ele é como se fosse assim, né? O que cabe a uma debênture incentivada. Ele foi criado na mesma lei, inclusive, que criou as debêntures incentivadas. Então, ele é todo isento. Fundo imobiliário é isento sobre rendimento, mas se eu vendo cotas com lucro, eu tenho que pagar imposto. FIINFRA, ele é isento nas duas situações. Que Tanto legal, essa eu não sabia. sim, tanto no rendimento quanto na venda de cotas com lucro. Ele é totalmente isento. Então, se eu vender FIINFRA com lucro, eu não preciso fazer nada antes do momento da declaração. Né? Digamos que agora, a gente está aqui no mês de março de 2024. Todas as operações que eu fizer ao longo de 2024, eu só vou declarar em 2025.
Então, se eu vendi um FII infra com lucro, eu não tenho imposto a pagar, não preciso fazer mais nada em 2024. Quando chegar 2025, eu vou declarar que eu tive esse lucro. Aí sim. Então, são coisas diferentes. Pagar imposto de renda e declarar o imposto de renda. Para o FII infra, como ele é todo isento, não tem que fazer nada. Agora, se for fundo imobiliário ou FIAGRO, o rendimento é isento, mas a venda de cotas com lucro é tributada em 20%. E, por enquanto, essa responsabilidade é toda de quem investe, de calcular se teve lucro ou prejuízo, e se teve lucro, calcular quanto que tem que pagar de imposto de renda, né? 20% sobre o lucro. Então, essa é uma parte que muita gente que começa a investir, inclusive, só vai se dar conta no ano que vem. Então, só deixando aqui, tirando uma dúvida, Arthur, eu vendi um fundo imobiliário agora, tive pelo menos um lucro de R$ 50, a minha DARF, né, inicial de R$ 10, 20%, eu já abria o ECAC, já calcularia, emitiria ali a DARF e pagaria essa DARF, ponto. Agora, declarar essa venda só no exercício, né, de 2024, mais o ano que vem, que isso é a dúvida de muita gente. Exatamente. Então, a obrigação de pagar imposto de renda, por enquanto, ela é mensal. Então, se eu vendo com lucro hoje, a gente está gravando isso em abril de 2024, vendo com lucro em abril de 2024, eu tenho que pagar imposto de renda até o último dia útil de maio de 2024. Então, o pagamento do imposto de renda ele acontece no mês seguinte do mês que eu fiz a venda com lucro. A declaração é que vai acontecer só no ano seguinte. Mas pagar imposto de renda é todo mês que eu tiver feito vendas com lucro. E muita gente não sabe disso. Então, quando chega na hora de fazer a declaração do imposto de renda, é que ele percebe que tinha que ter feito pagamento de imposto no ano anterior, nos meses anteriores, e não fez. E aí paga com multa e juros. Aí o bicho pega. Então, é importante. O leão pega. É importante saber disso desde já, porque quem fizer vendas com lucro, esse é um ano que os fundos imobiliários subiram, estão subindo, né? O ano passado, de 2023 para 2024, tem sido um ano de altas dos fundos imobiliários, então tem bastante gente que já deve ter feito vendas com lucro. Se fez, precisa calcular o imposto de renda e pagar. Esse cálculo, eu vou tentar mostrar numa planilha aqui. Ele não é tão complicado de ser feito, não. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Dá para enxergar aí? Deixa eu ver se eu consigo deixar ela maior. Está bem visível. Melhorou, né? Então, eu montei uma planilhinha que eu vou... Isso é importante, né? Então, anotar todas as operações que são feitas. Porque o dia que eu vender, para saber se eu tive lucro ou prejuízo, eu preciso saber que preço eu paguei. Né? Então, toda vez que eu fizer uma operação, eu preciso anotar isso. Ou numa planilha, num caderno, ou usar uma ferramenta, né, que tem algumas disponíveis, que vão fazendo isso automaticamente, mas a gente precisa saber sempre que faz uma operação de compra ou de venda, o que ela gerou no nosso portfólio, na nossa carteira de investimentos. Então, eu comprei um fundo imobiliário, eu vou anotar. Então, vamos fazer o meu exemplo aqui. Ó. Esse XPL é o código de exemplo, tá? Eu uso em muitas aulas dele. É o fundo exemplo. Pode ser um fundo imobiliário, pode ser um FIAGRO, seja lá o que for. Então, vamos imaginar... Qual que é a estrutura básica da minha planilha? Se eu fiz uma compra ou uma venda, qual é o ativo, qual a quantidade de cotas que eu comprei e a que preço. Então, vamos imaginar aqui que eu comprei 50 cotas de um fundo a R$10. Aí eu vou nessa célula aqui multiplicar 50 cotas por R$10. Então, eu fiz um investimento de R$500 nesse fundo. Se eu posso e devo colocar aqui os custos operacionais. Então, quem paga a corretagem vai, apesar de ter comprado 50 cotas a R$10, na hora de pagar vai pagar mais do que 500, porque pagou corretagem. Ou então, tem lá os
os custos, impostos, emolumentos e tal. Eu não vou usar aqui nesse exemplo para facilitar a vida, mas na vida real, no dia a dia, todo mundo pode usar. Tá? O imposto de renda é sobre o ganho líquido, significa que eu tenho direito de descontar os custos que eu tive na hora de fazer as compras e vendas, tá? Então, poderia incluir aqui, pegar o valor na nota de corretagem, incluir, daria um pouquinho mais de 500. E vale a pena, claro, anotar a data, não que ela seja super importante, assim, indispensável, mas para o seu controle no dia a dia, vale a pena anotar a data da sua compra. E aí vamos imaginar que um tempo depois eu vendi. Então vamos fazer uma venda aqui de 50 cotas, tendo lucro. Vem um exemplo bem gritante aqui, vendia R$14, subiu pra caramba. Então o que eu preciso fazer? Primeiro calcular o meu resultado. Quando eu vendo, eu recebi dinheiro. Quando eu compro, eu paguei. Então meu resultado é o valor da venda menos o valor da compra. Então, nesse exemplo aqui, eu tive um lucro de R$200. E digamos que eu vendi isso aqui bem depois, no 15 de julho de 2024. Não importa o tempo que eu vendi, né? Quanto tempo depois eu vendi. Poderia ser uma compra feita anos antes e tal. No dia que eu vender, eu tenho que saber que preço eu paguei para poder calcular esse resultado. Então, nesse exemplo, eu vendi por 14, tinha comprado por 10, a minha conta é aqui, ó, recebi 700 e tinha pago 500, né, quando eu comprei. Então, meu resultado é de R$200. O imposto de renda é de 20%. Então, o meu imposto a pagar é o resultado, R$200, vezes essa alíquota de imposto de renda. Tem que pagar um imposto de renda de R$40. Calculei o quanto eu tenho que pagar de imposto de renda. E aí, o que eu vou fazer? Até o último dia útil do mês seguinte, eu tenho que pagar esses R$40 por meio de um DARF. DARF é uma sigla para Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que tem como código 6015. E aí tem muitas formas de pagar esse DARF. Tem gente que gosta de gerar o DARF efetivamente. Então, vou entrar no site da Receita ou no ECAC, vou gerar o DARF e tal, para ter o DARF é como se fosse um boleto, mas é um boleto do governo, né? Para ter o boleto, código de barras e tal. Pode fazer isso? Pode. Não precisa. Em todo banco, você consegue ir lá na área de pagamentos e escolher DARF. E aí preenche os dados direto no site do banco ou no aplicativo do banco e paga. Não precisa necessariamente gerar o boleto ou o código de barras. Tanto faz, faça como preferir. De qualquer maneira, fazendo isso no ECAC ou fazendo isso direto no site do banco, você vai ter que saber qual é o código da receita. E o código da receita é esse aqui, ó, que é 6015. Vale para tudo que for operação de bolsa. Então, é fundo imobiliário, FIAGRO, ações, ETF, BDR, tudo que for operação em bolsa, se tiver lucro, vai calcular o lucro, o DARF é o código 6015. Certo? Arthur, tudo que a gente paga para a Receita vai para o Ministério da Economia, né? Ou não? Vai. Nesse caso é para o governo federal, sim. E aí eles podem utilizar como quiserem. Né? É um imposto como qualquer outro. Como a gente paga imposto quando compra alguma coisa, quando a gente paga imposto quem é assalariado, por exemplo, ou quem tem a própria empresa tem que pagar imposto. É um imposto como qualquer outro. O fato gerador, falando aqui de juridiquês, o fato gerador desse imposto é ter lucro em operações de bolsa de valores. E aí, para cada tipo de ativo que é negociado, pode ter uma alíquota diferente. Nesse caso aqui dos fundos imobiliários que a gente está vendo, ó, a alíquota é de 20%. Então, para fundo imobiliário, eu tenho que pagar 20%. Para ação pode ser outra, dependendo do que eu for investir, vai ser uma outra alíquota de imposto. Então, o que é o mais complicado no dia a dia de quem investe? É fazer esse controle aqui, ó. Que perceba, não é uma coisa complicada de fazer, mas a gente precisa ter a disciplina de fazer. Toda vez que comprou, precisa anotar.
Porque daí, quando vender, e lembra, essa venda pode acontecer anos depois, quando vender, a gente precisa saber que preço que a gente pagou para poder apurar se foi lucro ou se foi prejuízo. Se tivesse sido um prejuízo, ó, anos depois eu vendi essas cotas por R$ 9 ao invés de 14. Então tive prejuízo. Investi R$ 500 e quando eu peguei meu dinheiro de volta, só voltou 450. Tive prejuízo de 50. Não tem nenhum imposto a pagar sobre prejuízo. Só se paga imposto sobre lucro. Então, duas coisas importantes para a gente entender. Vou voltar ao exemplo do lucro. O imposto não é sobre o valor da venda. O imposto é sobre o valor do lucro. Eu investi 500, quando eu vendi, eu recebi 700. Eu não pago 20% sobre 700, eu pago 20% sobre o lucro, sobre 200. Tá? Isso é uma coisa importante de deixar claro. E se, ao invés de lucro, eu tiver tido prejuízo, eu não tenho nada que pagar. Eu tenho um prejuízo que eu vou poder aproveitar no futuro. Então, esse prejuízo, eu não preciso fazer nada com ele durante o ano, né, mês seguinte, não preciso fazer nada, mas eu tenho que ter isso no meu controle, porque num próximo mês eu faço uma venda e tenho lucro. Eu posso descontar o prejuízo antes de pagar imposto de renda. Então, digamos que, nesse meu exemplo, eu estou tendo aqui um prejuízo de R$ 50, se numa outra operação eu tenho lucro de R$ 50, uma coisa zera com a outra. Eu só vou pagar imposto de renda. Eu só volto a pagar imposto de renda, uma vez que eu tenha tido um prejuízo, só volto a pagar imposto de renda quando o meu lucro for maior do que o prejuízo que eu tinha acumulado. Então, essa é uma vantagem dos fundos imobiliários, dos investimentos em bolsa em geral, que é poder compensar o prejuízo. Em outros tipos de investimento fora da bolsa, teve prejuízo, teve prejuízo. Vender um imóvel com prejuízo, você não vai poder compensar isso no futuro. Vender um carro com prejuízo, quem vende carro geralmente é com prejuízo, né? Você comprou o carro, usou ele por 2, 3, 4 anos, tal, quando vende, vende por um valor menor do que pagou. Não tem com que compensar esse prejuízo. Em investimentos feitos em bolsa, sim. Teve um prejuízo, deixa ele anotado, guardadinho lá. Você pode vir a ter um lucro anos depois, não tem problema. Você vai primeiro usar todo o prejuízo que você tinha, esgotar aquele prejuízo para só então pagar imposto de renda. Era isso que eu ia falar, né, Arthur? Porque assim, a pessoa pode deixar simplesmente um bloco de notas anotado no mês tal, do ano tal. Tive um prejuízo com a venda do ativo tal, meu prejuízo foi de tanto. Não precisa fazer nada, porque a Receita, ela já sabe disso, porque ela tem integração com a B3, o impostinho lá, dedo duro, já detectou que teve essa venda com prejuízo. E não precisa fazer nada, só deixa anotado para justamente saber quanto que vai ter que compensar a próxima vez que tiver um lucro, no caso de venda de fundo imobiliário, quando for um lucro também exercido com a venda de fundo imobiliário. Vera, tem um detalhe aí, viu? Esse dedo duro, ele não conta a história toda para a Receita Federal. Eu vou te mostrar como ele funciona aqui. Eu estou só aumentando a minha planilha para te mostrar sobre o dedo duro. Certo. Olha como é bom conversar com quem entende. Ele tem esse apelido que foi dado no mercado de dedo duro, porque ele conta para a Receita que a gente fez uma venda. Então, a regra é o seguinte, a alíquota desse imposto dedo duro é de 0,005%. E ele só é recolhido se o valor chegar a R$ 1. Ixi! Então, significa o seguinte, ó, nesse exemplo que eu estava dando aqui, de uma venda no valor de R$ 500, o dedo duro seria 0,005% do valor da venda, o que dá 25 centavos. Então, não tem retenção desse imposto. Nesse exemplo aqui. Para que isso aconteça, essa venda teria que superar o valor de R$ 20 mil. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quanto que dá? 5 mil cotas.
Ó, 5 mil cotas deu um valor de venda de 50 mil reais. 0,05% sobre o valor da venda deu R$ 2,50. Então, aí sim ele seria recolhido. Comunicada a receita. Exato. Só, eu estou calculando ele sobre a compra, né? Vamos deixar mais claro isso aqui. Ele é sobre a venda. Ele é sobre a venda. Por que qual que era a história do dedo duro que eu queria te contar? A Receita sabe que eu fiz uma venda que superou 20 mil reais. Então, aqui eu tenho uma venda de 5 mil cotas, R$ 47.500. Vai ser debitado o dedo duro aqui, ó, R$ 47.500 vezes 0,05%, dá R$ 2,37. A corretora vai reter esse dinheiro do valor da minha venda, vai pagar lá para a Receita. Então, a Receita sabe. O professor Arthur fez uma venda de mais do que 20 mil reais. É isso que ela sabe. Mas ela não sabe se eu tive lucro ou prejuízo. E nesse exemplo que eu estou mostrando, eu tive prejuízo. Eu tinha investido 50 mil reais e quando eu vendi, eu recebi de volta 47.500 reais. Então, imposto a pagar eu não tenho, porque o resultado da minha operação aqui foi 2.500 reais. Entende? Então, o é um negócio bem antigo, de uma época em que a Receita Federal tinha quase nada de tecnologia, e aí isso foi... Então, imagina, nessa época era uma farra do boi. Ninguém declarava, pagava imposto, nada disso. Você não tinha a menor ideia de quem investia em bolsa ou não. Então, a sonegação era muito grande. E aí, o que eles fizeram? Criaram esse imposto dedo duro para pelo menos saber. Então, se teve uma retenção de R$ 1 que seja, do professor Arthur, da Vera, essas duas pessoas, esses dois CPFs, fazem operações em bolsa, fizeram vendas maiores do que 20 mil reais. Então, na declaração do imposto de renda deles, tem que aparecer alguma operação, mesmo que seja prejuízo, mas tem que aparecer alguma operação, porque as pessoas nem declaravam. Entendeu? Agora, outros tempos, a tecnologia avançou pra caramba, a Receita Federal já tem sistemas muito mais tecnológicos, poderosos, que estão chegando ao sonho de todo mundo, que é fazer tudo automaticamente. Saber qual é o meu preço de compra, saber qual é o meu preço de venda, saber se eu tive lucro ou prejuízo, calcular o imposto para mim e me enviar o DARF. Vai ter um sonho de todo investidor. Bom, pelo menos daqueles, né, que não queriam pagar imposto, talvez não seja, mas de quem quer andar certinho na lei e não pagar multa no futuro, já vai, e nem quer pagar contador em certas situações, já vai resolver muita coisa. Resolve muito, porque são tantas regrinhas que a gente quer fazer tudo certo e às vezes não faz. Mas não porque quero sonegar imposto. Porque não consegue saber todas as regras ao mesmo tempo. A gente está falando de fundo imobiliário, que é tudo, diria até mais simples, tá? É só 20% de imposto de renda, não faz diferença o valor da venda, não faz diferença se é day trade, se é operação normal. Se a gente estivesse falando do imposto a pagar sobre ações, começa a ter um monte de regra, exceção, tipo de operação, a gente vai ficando maluco. E no dia a dia, você mesmo fala para as pessoas, aprendam a diversificar. Então, invista em fundo imobiliário, invista em ações, invista em tesouro direto. E aí, para cada investimento, uma regra de tributação diferente, a gente vai ficando maluco mesmo. E mesmo querendo fazer tudo certinho, acaba esquecendo de uma regra, confundindo uma regra com a outra e tal. Então, a Receita Federal, em parceria com a B3, anunciou que vai criar um programa chamado REVAR, de renda variável. Era para ele começar a fase inicial em março desse ano, já não começou. Até entendo que esse tipo de coisa deve ter lá seus atrasos, né? Um projeto muito grande. Ou então também se deram conta que não era o melhor mês para começar, para não confundir, né? Declaração de imposto de renda do ano anterior com operações desse ano, enfim. Mas eles disseram que esse ano começa o REVAR. Então aí as pessoas estavam falando, para quem quer sonegar não é boa notícia. Mais ou menos, assim, a gente vai ter que aceitar isso. Você vai entrar no site da Bolsa, na área do investidor, encontrar lá essa parte do REVAR que não está disponível ainda,
e vai clicar dizendo, eu aceito que a B3 e a Receita Federal acompanhem as minhas operações e calculem os meus resultados. É lógico que eles já vão saber das suas operações, independente do se eu aceite ou não. Mas quem aceitar vai ter uma facilidade muito grande, muito, muito, muito grande, que é poder operar tudo ao mesmo tempo e o programa fazer os cálculos tudo igual, compensar prejuízo com o que pode compensar, como é esse monte de regra. Então, tive um prejuízo de ações e tenho lucro de fundo imobiliário. Posso compensar? Não pode. São produtos diferentes, com alíquotas diferentes. É uma doideira mesmo. E esse programa do Revar é para ser uma solução de um entrave muito grande. Vai revolucionar. E eu acredito que muita gente que ainda não começou na renda variável porque não quer saber dessa história de declaração, vai começar a migrar, a investir uma massa maior de pessoas. Porque vai facilitar. A gente vai até falar dele depois, né? Eu faço um tutorial de como fazer a declaração do imposto de renda, de fundo imobiliário, de FIAGRO e de FINFRA. E todo ano, pelo menos uma ou duas pessoas vão lá e comentam desistir de investir nesse negócio por causa da complicação de pagar imposto e declarar imposto. Acho um exagero, tá? Pagar imposto é chato, é complicado, em qualquer coisa. Declarar sua casa é complicado, declarar os seus ganhos, seja assalariado, seja MEI, seja PJ, é complicado. Não tem nada simples e gostoso de fazer quando o assunto é declarar ou pagar imposto de renda. E agora, o benefício, a vantagem para a vida da gente de fazer investimentos, de ter uma renda passiva, isso aí não precisa nem dizer, né? Então, é um preço a pagar, vamos dizer assim, uma obrigação que você tem que cumprir. Mas, como são muitas regras e vai mudando uma regra ao longo do tempo, vai acumulando um monte de regra, vão nascendo novos produtos, aí a Receita, num primeiro momento, o mercado é mais rápido do que a burocracia, vamos dizer assim. Aparece um produto novo, e aí as pessoas tributam de um jeito, ou pagam imposto em um determinado valor, aí vem a Receita e fala, não, tá errado, não é essa alíquota, é outra alíquota. Então, tá chegando num ponto assim que investir só em fundo imobiliário, ok, continua fácil, mas ter uma carteira bem diversificada, com vários tipos diferentes de investimento, está ficando uma obrigação quase impossível de cumprir, saber todas as regras deles. Então, o Revar ele vai solucionar isso, precisa solucionar isso, porque é uma complicação muito grande. O outro lado dessa história é aquilo que eu falei, se é muito complicado, tem umas ineficiências. Então, é saber aproveitar essas ineficiências e buscar aquilo em que eu consigo pagar menos imposto ou até não pagar imposto. Então, se eu tenho lá uma carteira diversificada e 4, 5 tipos diferentes de investimento, na hora de vender eu vou pensar nisso. Posso vender isso aqui que vai ser isento, quero vender um fundo com lucro e tem um outro fundo que está com prejuízo. Eu posso fazer as duas vendas para compensar o prejuízo de um com o lucro do outro. Então, entender dessas regras chatas tem as suas vantagens. E, às vezes, né, a economia que a gente faz com o imposto de renda é bastante relevante para o resultado dos nossos investimentos no futuro. Então, tem estratégias até, de tanta regra que tem, dá para ter estratégias de gestão aí dessa parte tributária. E tem também, Arthur, um período, né? Por exemplo, eu acredito assim, se eu vender esse mês com lucro e eu pagar essa DAF, ainda que no próximo mês eu venda com prejuízo, ainda tem como eu fazer essa compensatória ou já venceu o prazo? Explica isso aí para mim. Prejuízo eu posso compensar dentro do mesmo mês ou nos meses seguintes. Então, se eu tive um lucro em fevereiro, eu tenho que pagar imposto de renda em março. E aí zerou. Tive lucro, paguei imposto de renda. Quando chega em março, no começo do mês, eu vendo cotas com lucro. Eu não vou pagar imposto nenhum agora. Vou esperar fechar o mês. Então, no dia 5 de março, eu fui lá e vendi cotas com lucro. Só que no dia 22, eu vendi cotas de um outro fundo imobiliário e tive prejuízo. Então, dentro do mesmo mês, eu vou compensar. Digamos que eu tinha tido R$100 de lucro,
mas o outro fundo eu vendi com 120 de prejuízo. Então, o resultado no final do mês é 20 de prejuízo. Eu compenso dentro do mesmo mês. E esse 20 de prejuízo, no mês seguinte eu tenho lucros novamente. Aí tive mais 50 reais de lucro. Eu tinha 20 reais de prejuízo do mês anterior, eu posso compensar. Então, eu compenso prejuízo dentro do mesmo mês ou em qualquer mês posterior, depois. Podia ser 5 anos depois. Esse prejuízo ele não tem prazo de vencimento. Tá? O que não dá é para pegar um prejuízo e compensar com algo do passado, porque no passado você já tinha que ter feito o pagamento do imposto de renda, inclusive. Isso é a dúvida de muita gente, né? Eu acho assim que na pior das hipóteses, das dúvidas, é melhor vender os com prejuízos primeiro para ir compensando os lucros, porque aí não vai ter dúvida. Já selecionar aqui esse ativo que está com prejuízo, eu já vou vender ele primeiro, porque quando eu vender esse outro ativo aqui em seguida que está com lucro e eu quero vender antes que ele desvalorize, eu já compenso, já fica tudo certo e não tenho dor de cabeça. Sabe que eu lembrei de uma outra coisa que confunde muita gente também? Esse lucro e prejuízo que a gente está falando é o que foi de verdade realizado. Eu só tenho lucro ou prejuízo quando eu vendo algo que eu tinha antes. Exatamente. Então eu comprei o fundo por 10 reais a cota. Passado um tempo a cota está 15 reais. Olha que maravilha, estou ganhando um dinheirão. Se eu não vendi, eu não tive lucro nenhum ainda. Ele teve uma valorização, mas eu não tenho este lucro realizado. O lucro só é realizado quando ele vem parar no meu bolso. Então, pelo fato dele ter mudado de preço, não significa lucro ou prejuízo. Certo? Então, tudo isso que a gente está falando é do que foi efetivamente realizado. É só quando eu faço uma venda, eu fecho uma operação. Comprei 50 cotas numa data, vendi numa data futura. Então, aí eu realizei. Aí eu tenho lucro ou prejuízo. E aí, dúvida que deve estar surgindo para quem está assistindo, e se eu vendi só uma parte? Então, comprei 50 cotas e tempos depois eu vendi 20 cotas. Eu vou fazer a conta considerando 20 cotas da compra com 20 cotas da venda e sobro com um saldo de 30 cotas que eu ainda tenho para investido para o futuro. Então, esse acompanhamento ele vai ficando mais complicado quando a gente pensa, e se eu comprar mais cotas do mesmo fundo? E se eu vender só uma parte? E se tiver uma subscrição? Aí tem que ir calculando o preço médio e tal. Vai ficando mais complicado. Por isso que quem não quiser ter esse trabalho de fazer o acompanhamento em planilha, tem a opção de contratar alguns serviços especializados que as corretoras costumam oferecer. E a verdade é que a gente tem que torcer para esse negócio do Revar começar a funcionar logo e funcionar direitinho, porque isso sim vai ser uma grande solução para todo mundo. Sim, porque o preço médio, eu mesma fico buscando um preço médio abaixo, então quando eu compro um ativo, e aí eu sei que aquele ativo que ainda faz sentido para minha carteira, de eu manter ele baixa o preço, eu compro mais. E aí eu tenho que pegar o valor que eu paguei nas compras e dividir agora pela quantidade de ativos que eu tenho, e aí eu vou chegar ao meu preço médio. Dessa forma. Vou fazer um exemplo aqui de preço médio. Estou fazendo uma outra aba da planilha para a gente fazer um exemplo de preço médio aqui. Certo. Já compartilho com todo mundo. Epa. Foi. Então, vou fazer um exemplo mais simples aqui. Comprei 50 cotas do fundo exemplo por 10 reais, então investi 500 reais. Isso foi no dia 8 de abril. Passado um tempo, então vamos imaginar que todos os meses eu invisto 500 reais. Posso investir em mais de 500 fundos que tem na bolsa, mas eu quero
continuar investindo no mesmo. Então, passado um tempo, eu comprei de novo o fundo exemplo, mais 30 cotas, ele tinha subido um pouquinho, então eu comprei por 10 e 12. Essa minha segunda compra aqui, que aconteceu no dia 15 de maio, por exemplo, eu então investi mais R$ 303,60. Se eu for fazer uma venda, a Receita não quer saber qual foi a compra que eu fiz primeiro, que eu fiz depois, ela não quer saber nada disso, ela quer saber qual é o meu preço médio. Eu vou considerando uma coisa só. Mesmo que eu tenha comprado, lá no dia 8 de abril, eu comprei na corretora A, depois no dia 15 de maio eu comprei por outra corretora, não importa, eu consolido tudo isso pelo meu CPF. Então, a partir de agora, o que eu tenho? 80 cotas, então vamos fazer aqui, ó, uma soma. Tinha 50 cotas mais 30, eu tenho 80. E tudo que eu investi, no total, deu R$ 803,60. O meu preço médio é o total do investimento dividido pelo total de cotas. Então, para a Receita Federal, eu tenho 80 cotas compradas a R$ 10,04, ou em casa decimal aí, 045. Exatamente. Ah, fiz mais uma compra porque todos os meses eu faço esse investimento. Então, a mesma coisa. Um outro mês, você foi lá e comprou mais 30 cotas, dessa vez caiu um pouco, foi a 9,82. Foi então no dia 12 de junho, dia dos namorados. Aí você ganhou de presente do namorado, da namorada, mais umas cotas de fundo imobiliário. Então, vai somar tudo, quantidade de cotas, total do valor investido, divide o valor investido pela quantidade de cotas. Agora você tem 110 cotas a R$ 9,98,36. Vai colocando casas decimais aí na planilha, não tem problema, é fácil colocar. Então, veja, é o total investido dividido pelo número total de cotas. Esse é o seu preço médio. Até aqui, simples de entender. O que vai complicando a nossa vida é se eu faço uma venda parcial, por exemplo. Se em algum momento eu fizer uma venda de todas as cotas, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vendi o fundo exemplo, 110 cotas. Vamos vender com lucro, né? Já que a gente está dando um exemplo aqui, ó, vendi a 10,25, subiu bastante. Então, no total, eu tinha investido R$ 1.000,98 e eu, quando vendi, recebi R$ 1.127,50. Então, aqui é fácil. Eu vendi tudo, eu zerei a minha posição. Eu tinha 110 cotas, vendi 110 cotas, vou apurar da mesma maneira. O valor que eu recebi menos o valor que eu paguei ao longo do tempo, meu lucro foi de R$ 29,30. Só isso? Ficou murcho esse lucro, hein? Ficou. O que a gente está fingindo aqui, vamos fingir que a gente ganha bastante, né? Pô, vamos vender por... mesmo que tenha que pagar DAF. É bom pagar DAF. Quer dizer que teve lucro. Pelo lucro. Veja, não é o valor da venda, é o lucro. Então, ó, mudei meu valor aqui para R$ 14,50. Então, o lucro foi de R$ 496,80. Quanto que eu pago de imposto de renda? 20% sobre este lucro. Então, 496,80 vezes 20%, eu tenho que pagar um DARF de R$ 99,36. Código do DARF, 6015. Então, calcular o preço médio em si não é complicado. Ele vai ficando complicado se eu fizer uma venda parcial. Eu dei um exemplo aqui que eu vendi todas as cotas que eu tinha. Mas se eu tivesse vendido só uma parte das cotas, resolvi vender 50 cotas, então eu diminuo meu número de cotas, mas eu não diminuo o meu preço médio. E aí essa planilhinha que estava automática aqui, já, ó, somando a quantidade de cotas, somando o valor investido e dividido uma coisa pela outra, ela já não fica mais automática. Eu tenho que mudar essa fórmula para calcular o preço médio de venda parcial.
Então, isso vai ficando complicado ao longo do tempo. Quando eu comecei, não tinha calculadora de imposto de renda, não tinha nada disso, tinha que fazer na mão mesmo. Então, por isso eu faço meu controle na mão até hoje. Comecei a investir em 1999, imagina. Nossa, que legal! E para quem declara, assim, né? Quem quer declarar, quanto mais ativos e ativos diferentes, mais vem dor de cabeça. Por isso que tem pessoas que só têm 10 ativos na carteira, porque resolveu fazer seu trabalho de contabilidade sozinho. Então, fala, eu só quero 10 ativos aí que eu julgo que são bons, que eu quero manter para sempre, porque na hora de declarar, eu não quero dor de cabeça. Ó, eu faço a minha declaração também, eu sozinho. Nossa. Ao longo do tempo, evidentemente, minha carteira vai ficando mais diversificada. De ativo. Então, hoje eu tenho fundo imobiliário, eu tenho FIINFRA, eu tenho FDIC, eu tenho ETF de ações, eu tenho BDR, enfim, e fora a CDB, essas coisas assim, títulos públicos bastante que eu sempre invisto. Então, vai ficando cada vez maior mesmo, mais regras, mais coisa para declarar, e a cada ano que passa, eu tenho que descobrir a regrinha de declaração de um ativo novo, vai ficando complicado mesmo, vai ficando complicado. Mas é aquela história, a consequência do bom resultado dos nossos investimentos, de ter um patrimônio maior, de ter um patrimônio mais diversificado, portanto, mais seguro, né, de receber renda de várias fontes diferentes. Tem renda, então... Tem preço. Tudo tem um preço, né, Arthur? Em real, o que eu recebo que vem de fora, em dólar, não pelos BDRs que eu invisto, a forma de declarar é diferente. E, estou falando isso, mas qualquer pessoa pode ter uma carteira dessa. Do mesmo jeito que a gente consegue investir R$10 na cota de um fundo imobiliário, consegue investir R$10 num BDR que te leva a ter uma ação estrangeira, um fundo imobiliário estrangeiro, e vai receber os dividendos também. E aí vai tendo mais coisas a declarar. Mas é por um bom motivo. Está tendo mais fontes de renda, inclusive de economias diferentes, né? Bom, no meu caso, eu sempre pensei assim, eu sou muito econômica para certas coisas, então assim, eu acho que tem coisas que vale a pena. No meu caso, eu acho que vale super a pena eu pagar o trabalho de um contador, de uma contadora, de uma pessoa que faz para mim, porque eu penso assim, hoje o que eu tiro mensal de dividendos já paga o trabalho da minha contadora, o que eu tiro em um mês já paga praticamente o que eu pago uma vez por ano para minha contadora. Então, vale super a pena. Daqui a um ano, eu pretendo o quê? O que eu tiro por mês de renda passiva já vai aí suprir mais que o dobro do que eu pago uma vez ao ano para minha contadora. Então, assim, como eu sou muito econômica, não sou de sair, eu acho que é algo que, para mim, para não abrir mão de investir, porque eu sei que a renda passiva ela vai multiplicando, e depois o trabalho de um contador vai se tornando uma coisa pequenininha. Para mim, foi assim, eu preciso começar. Eu vou aprendendo, vou errando, depois eu vou arrumando esse negócio aí. É aquela história do dinheiro bem gasto, né? Sim, é um investimento. Você é diarista. Você sabe que você é o dinheiro mais bem gasto de uma pessoa, não é? Porque só quem já limpou uma casa bem, né, fez uma faxina bem feita, sabe o quanto dá trabalho fazer esse negócio. Então, pagar uma diarista é o dinheiro mais bem gasto do mundo. Na hora de fazer imposto de renda, você vai ter uma sensação parecida, né? Começa a fazer e calcular e tudo, fala, nossa, que trabalho que isso dá. Vou pagar um contador, uma contadora vai ser um dinheiro muito bem gasto, né? Pagar por serviços bem prestados e que economizam o nosso tempo, que livram o nosso tempo, é um dinheiro bem gasto, não tenha dúvida. Mas vamos lembrar que tem o Revar que vai chegar aí. Eu boto fé no Revar. Aí você não vai precisar gastar esse dinheiro com a contabilidade para apurar os resultados do imposto de renda. Mas é um dinheiro bem gasto, é um dinheiro bem gasto. E é necessário, tem que investir e leva essa obrigação. E para quem quiser ter uma amplitude maior de declaração anual, né, Arthur? Eu vou estar deixando aqui na tela final
um link que vai dar direto para uma live que o professor Arthur fez, com todo o detalhamento bem explicado de declaração dos ativos, não só de fundos imobiliários, de FIAG, FIINFRA, porque ali ele traz outros exemplos, e está direto na plataforma do Clube FI, mas eu também já vou deixar aqui no card, aqui na tela final, e aí lá vai estar muito mais detalhado, porque a gente torce que o Revar venha, mas já era para ter chegado e não chegou, e às vezes a pessoa está querendo fazer uma venda com lucro, e às vezes não executa esse lucro, né? Fala, por exemplo, para quem tem a estratégia de viver, de comprar o dividendo, né? Como o professor ensina ali na aula do Rei Imobiliário, que é um curso do Clube FI que eu fiz, muito bom. Então, assim, tem várias estratégias. Tem aquele investidor que a estratégia dele é comprar dividendo. Então, quanto mais comprar ativo descontado ou foco em dividendo, melhor. Só que tem aquele que o foco dele pode ser ganho com a valorização do ativo. E, às vezes, a pessoa quer ter essa estratégia de renda e não consegue ter. Por quê? Porque justamente tem esse medo de não saber como lidar, né? Ou então, vê que um ativo ali está muito valorizado e fala, epa, pela situação do mercado ou desse segmento, eu estou percebendo que lá na frente vai cair, então eu quero vender logo. E, às vezes, não vende, porque justamente não sabe de algumas regrinhas que, às vezes, nem é tão difícil vender um ativo com lucro, porque gerar DAF é o mais fácil. O difícil é a declaração anual de todos os ativos. O difícil é ter o lucro, né, Vera? Pô, se tem lucro, também. Também. Pagar imposto de renda fica doce quando a gente lembra que a gente está fazendo isso porque ganhou dinheiro, né, com investimento em bolsa. Ó, vou só mostrar um pouquinho, você falou da live de como declarar imposto de renda. Está tudo mastigado, tela por tela. Eu garanto que qualquer pessoa consegue declarar os seus fundos imobiliários, FIAGRO ou FIINFRA, assistindo esse tutorial. Eu mostro passo a passo onde você tem que clicar para fazer cada uma das coisas, declarar suas cotas, declarar os rendimentos e tudo. Vale a pena assistir e faça assim, assista, tenta fazer. Você pode baixar o programa da Receita, fazer toda essa sua declaração e não enviar. Então, eu sei que a Vera deixa a contadora dela fazer. Nada impede dela baixar o programa, fazer a declaração dela só para treinar, só para aprender a fazer, só para tirar dúvida, né? E um dia, garanto que consegue fazer sozinho. Se acompanhar o tutorial passo a passo lá, consegue fazer sozinho. Às vezes o medo bloqueia muito, né? De repente vai lá brincando, vê que o leão não morde, porque ele ainda não foi ativado, deixa lá e vai treinando. Daqui um dia fala, quer saber, eu não vou pagar mais para ninguém, eu mesmo vou fazer. Sabe a parte gostosa de fazer a declaração é a gente ver o resultado do nosso esforço. Porque, né, todo mundo sabe o esforço que é guardar o dinheiro para poder investir, né? E aí a gente vai investindo e vai, cada vez que investe mais um pouco, vai tendo mais renda e tal. Só que no dia a dia, a gente nem percebe muito isso. O que muda de dividendo de um mês para o outro não é tanta coisa assim, porque a gente não tem tanto dinheiro assim, né, para aumentar a posição de um mês para o outro e tal. Agora, quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, você pega lá o informe de rendimentos e ali tem o valor que você recebeu o ano todo. E aí, nessa hora que você fala, caramba, olha aí, né? O mês é um pouquinho de nada, só que quando chega ali o consolidado dos 12 meses, você fala, caramba, olha só, ganhei um salário, ganhei um dia de trabalho, ganhei um mês de salário e tal, e assim vai. Então, essa é a parte gostosa de fazer o imposto de renda, que é quando a gente tem uma foto do esforço que a gente fez durante um ano todo. E aí compara com o ano anterior, vê que progrediu e tal, é bem bacana isso. Muito bom. Mais dúvidas, Vera? Sei que tem 1 milhão, na verdade, né? Todo mundo tem muita dúvida sobre imposto de renda. Não, Arthur, eu acho que por hoje está bem tranquilo, porque assim, o que faltou aqui vai estar bem detalhado na live que você fez, como declarar, que inclusive está maravilhosa. E lá até vai estar passo a passo, e as pessoas podem aproveitar melhor, porque não tem a tagarela da Vera aqui conversando.
Mas eu achei importante começar com a dúvida, né, do que fazer após a venda de um fundo imobiliário. Porque tem pessoas que pensam que, além de gerar DARF e pagar, no caso de executar um lucro, já tem que declarar logo. E aí, por ter que pagar um contador por não saber, falou, não vou vender, porque aí eu vou ter que pagar 2 vezes. Agora, já sabendo que pode gerar DARF, que é muito simples, tem muitos tutoriais aqui no YouTube mostrando como gerar DARF. O professor Arthur já falou que dentro do Internet Bank lá já pode gerar DARF colocando o código 6015, só saber o valor que tem que pagar, já dá um respaldo, por quê? Opa, a DARF é mais tranquila. Agora, declarar é quando meu contador, minha contadora for declarar tudo, já vai estar incluso na nota de corretagem de venda ou compra. Então, eu acho que dá até mais uma tranquilidade para quem aí precisa muito e deseja vender um ativo. E quando o Revar estiver funcionando, a gente vem fazer uma live de novo aqui para ensinar como cadastrar lá no Revar e aí parar de se preocupar com essas contas todas que a gente tem que fazer. Opa, então vamos ficar no aguardo. Combinado. Valeu, brigadão, Vera. Prazer estar aqui. Sempre que quiser, eu venho e não precisa ser só para falar de imposto de renda, viu? Prometo que eu venho falar de assuntos mais legais também. Ah, que bom, coisa boa, é bom a gente saber disso. Tá bom, Arthur, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que para quem assistiu tudo, quem não assistiu, volta devagarzinho. Se não conseguir assistir tudo de uma vez, pausa, continua depois, porque vai tirar bastante dúvida. E claro, seguindo aqui a tela final, vai ter acesso a um vídeo mais detalhado que o Arthur fez sobre declaração de ativos financeiros. Muito obrigada, Arthur. Obrigada mesmo. Obrigado, eu. Um abraço, Vera. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.